Galera, bem-vindos a mais um videocast do Cardio Papers. Aqui a gente te ajuda a se atualizar, mesmo se você não tiver tempo. E voltando aqui com mais uma vez, o nosso convidado Bernardo Rosário. Fala, Bernardo, beleza, cara? Fala, Zezão. Suavão, beleza? Beleza, cara, obrigado pelo convite. Hoje vai ser melhor ainda, né, cara? Porque a parte básica já foi falada, né? Então a gente vai pro que mais interessa. Descer a lenha na galera aí. Boa. Hoje a gente vai falar então, pessoal, aí de investigação de dispneia na ergospirometria, que é uma coisa que a gente precisava antes até montar os fundamentos aí com a galera, dar uma citada também. Para quem é aluno do nosso curso de consultório também, a gente tem a parte de exames aí, a gente já fala um pouco disso. E o Bernardo, ele é especialista em métodos gráficos, cardiologista também. E hoje a gente vai ter até uma abordagem multimídia aí, né? Para quem estiver acompanhando a gente pelo YouTube. Se você está vendo a gente por algum agregador de podcast, depois cola no YouTube que a gente vai ter os nossos gráficos aí. A gente vai falar um pouco hoje sobre como que a gente vai, na prática, investigar isso daí. O Bernardo vai destrinchar valores e como que a gente tem que ter o nosso raciocínio, né, Bernardo? Exatamente, cara. Então, como você falou, dispneia é o principal motivo. Eu diria que uns 80% dos pedidos que eu recebo de ergospirometria é para investigação de dispneia, assim. Que é difícil, não é fácil. Tem muito diagnóstico diferencial. Só que quando você segue um fluxograma mental ali e não pula etapas, cara, você vai ver que você chega no diagnóstico em mais de 90% das vezes, assim, isso que a gente queria passar para vocês. Não, e é uma boa indicação, né? Acho que a gente acaba pedindo, na minha prática a gente vê pouco às vezes, né? O cara vai lá, pede uma tomo, pede um BNP, pede uma Inspiro e fica às vezes, não sei se o paciente vai conseguir correr e tal, mas uma excelente indicação, assim como a gente vai comentar num outro episódio, prescrição de atividade física, né? Aeróbica, até não é nem pela segurança, mas é para você otimizar também, né? Exato, e tem alguns casos, cara, que são muito simples. Tem alguns que são mais complicados, mas você vai ver ali no DPOC, por exemplo, que é muito simples, cara. Você chega no diagnóstico em 5 minutos, desde que você siga o fluxograma bem direitinho. Boa. Falando em fluxograma, então vamos começar aí, Bernardo. Então a gente tem aqui, um dos primeiros tópicos que eu queria abordar aqui com você, como que a ergospirometria então ajuda a definir a causa da dispneia? Então a gente vai acabar deixando aqui em um card em algum lugar aqui, ou aqui no link da descrição, o pessoal aqui do estúdio deixa, até para lembrar vocês dos outros 2 episódios que a gente gravou com o Bernardo, onde a gente já vai abordar, né, VO2, o que é slope, as curvas e tudo mais, e aí a gente já fica um pouquinho mais fácil de dar o start aqui para frente. Então, como que ela ajuda a gente a fazer essa diferenciação aí, Bernardo? Perfeito, cara. Então, eu comentei com você ali sobre não pular etapas, né? Então, primeira coisa que você tem que fazer, pegou uma ergospiro na mão, é você entender se o exame foi máximo ou foi submáximo. Se o exame foi submáximo, você já começa a ter problemas para interpretar qualquer tipo de dispneia, né? Então, assim, vamos chamar exame de máximo aquele que tem as definições completas, né? Então, o que a gente precisa para chamar o exame de máximo? Isso a gente comentou da última vez. Então, é um VO2 que faça um platô, né? Um paciente que tenha atingido a exaustão e o coeficiente respiratório, que é aquele VCO2 dividido pelo VO2, maior do que 1,1. Então, são 3 critérios, você precisa de 2 de 3. Então, é a exaustão, o coeficiente e qual mais? E o platô do VO2 máximo. Boa. Ou seja, falando aqui, né, o cara precisa atingir a exaustão para ter um exame máximo, você já viu aí que não, né? Uhum. Se ele tiver um platô de VO2 com um RQ maior do que 1,1, já é um exame máximo. Perfeito. Então, primeira coisa que eu tenho que fazer é entender se o exame foi máximo ou não. Se o exame não foi máximo, vai ficar difícil de interpretar a causa da dispneia. Foi um exame máximo, aí a segunda coisa que eu vou olhar é o VO2, o consumo de oxigênio, porque a gente tem um valor normal. Então, se o paciente está se queixando de dispneia, faz um exame máximo e tem um VO2 dentro do valor normal, ou seja, acima de 85% do previsto para a idade, significa que a dispneia não é de origem cardiopulmonar, né? Então o problema não é orgânico, propriamente dito. Provavelmente a dispneia é mais psicossomática, né? Isso é bem comum, a gente consegue ver. Então, vamos colocar então aí, a gente tem um algoritmozinho aí, e o Bernardo vai fazer algumas considerações, que ele também não está 100%, né? Mas, para quem estiver vendo no YouTube, a gente tem... E a partir desse ponto aí que o Bernardo comentou. Então, primeiro viu se o exame foi máximo, e agora quem tá vendo a gente tá ali no VO2 de máximo ali, que a gente tá vendo aí. Exatamente. Comenta aí. Então, qual que é o esquema, né? Primeira coisa é você olhar ali o VO2,
E aí, se o VO2 está acima de 85% do predito, normalmente isso não está correlacionado à doença. Se tiver correlacionado à doença, é uma doença leve. O que eles colocam aqui no gráfico, cara, esse estudo é um estudo bem antigo. 2004, né? 2004, né? O que eles colocam no gráfico é a obesidade. Aí já vem a primeira ressalva, porque na verdade a obesidade ela vai trazer um VO2 baixo. Né? O cara vai fazer um exame máximo e vai ter um VO2 baixo. Isso não significa doença propriamente dita cardiopulmonar, mas o cara não vai conseguir atingir um VO2 previsto para a idade para ele. Então eu ficaria ali com uma doença leve e ansiedade, que é uma das principais causas de dispneia. Então esse é o primeiro ponto. Teria relação também de acordo, porque o VO2 máximo acaba sendo em ml quilo minuto, e aí por conta da razão ali a gente acaba jogando muito para baixo ali o VO2? Show. Então isso é a primeira coisa, e isso é uma coisa que eu falo para todos os pacientes saudáveis, obesos, né? Que vêm fazer ergospirometria. Cara, o seu VO2 vai ser menor do que de um cara magro que fez o mesmo teste que você. Que fez o mesmo teste, chegou no mesmo ponto. Por quê? Porque ele é um VO2 relativo, não é absoluto. Então eu até mostro para eles na hora o valor absoluto. O valor absoluto tende a ser ou igual ou até maior, né? Porque o cara precisa de mais. Sim, né? Então, mas movimentar mais carga, né? Exato. Mas na hora que você relativiza pelo peso, o número final vai ficar mais baixo. Então, pacientes obesos tendem a ter um VO2 menor, com todos os outros parâmetros que a gente vai comentar aí para frente, normais. Perfeito. Boa. Tipo uma superfície corporal maior, né? Acaba mexendo a conta por conta do peso. Exato. Boa. Então, primeira coisa, a gente olha o VO2 máximo lá, e aí se tiver acima de 85, a gente pelo menos não vê nenhuma doença circulatória ou doença pulmonar, né? E vai ficar entre ansiedade, que é não sei, na prática tem isso também bastante? Mais de 50%. É mesmo? É muito comum, né, cara? E isso é bom, na verdade, o tratamento de ansiedade com relação ao exercício passa pelo paciente saber que ele não tem nenhum problema cardiopulmonar. Faz parte, né? Porque a pessoa tem muito medo, né, cara? Então começa a fazer um exercício aeróbico, começa a sentir muita falta de ar, o cara fala, pô, será que meu problema exato, é do coração, é do pulmão? Não, é exercício físico. Então isso é facilmente treinável. O cara pode tocar o barco, a gente vai falar sobre isso depois, sem medo, não tem problema nenhum. Então diminui, né, a ansiedade. Então, tipo, faz parte até de você pedir o cara fazer no ambiente controlado e você acaba orientando a benignidade da situação, né? Exato, chega a ser um exame terapêutico, vamos dizer assim. Boa. Não, maravilha. Bom, e o VO2 quando ele vem baixo? Que a gente já falou do alto e agora o baixo, abaixo de 85. Então o VO2 baixo, cara, como eu te falei, pacientes, por exemplo, sem doença nenhuma cardiopulmonar, só obesidade, o cara pode ter um VO2 baixo e não ter mais nada. Então aqui a gente usa os outros recursos para a gente ver se o cara tem algum tipo de problema cardiopulmonar que esteja atrapalhando junto, aí subjacente, né? Então a primeira coisa que a gente vê é o limiar anaeróbico, né? Então quando que aparece o limiar anaeróbico? Eu acho que eu vou até deixar aqui na tela. Então vamos voltar aqui na imagem e espelhar para o povo aí. Aí. Então aqui, só para vocês terem uma ideia, já foi falado isso na última aula, né? Mas quando que a gente diagnostica o primeiro limiar, né? Esse é o método do V-slope, né? Então o V-slope é o padrão ouro para a gente diagnosticar o primeiro limiar. E rapidinho, só para não vamos explicar tudo, mas assim, o primeiro limiar seria o quê? É o anaeróbico, né? Isso, o primeiro limiar é o momento em que você começa a produzir lactato, mas você ainda tem um sistema tampão bicarbonato funcionando perfeitamente. Então você basicamente não precisa da respiração para dar conta do recado. Claro que vai ter um aumento do volume corrente compensatório, né? Mas você não precisa dele. Isso é só uma resposta do centro respiratório bulbar. Mas o que está compensando esse cara nesse momento é o sistema tampão bicarbonato. Boa. Então é o início de tudo, né? Então a gente brinca que os pacientes com IC, eles vivem em anaerobiose, né? A gente sempre comentou isso aí. O cara muito rápido entra no limiar anaeróbico. Então aqui o método do V-slope, né? Que vocês estão vendo aí na tela, o que acontece? É a primeira quebra entre a gente está vendo o VO2 ali embaixo, no eixo X, né? E o VCO2 no eixo Y. É uma quebra da linearidade ali? Exatamente. Então o que acontece? O VO2... Volta lá a imagem, deixa a imagem aí, pessoal. Isso, deixa a imagem na tela ali. O VO2 e o VCO2, eles vão aumentando de forma linear, até que em algum momento o VCO2 vai aumentar mais do que o VO2. Vai ter uma quebra de linearidade. Por quê? Porque está sendo produzido lactato. Lactato é aquele esquema com bicarbonato, sistema tampão, né? Então vai ter um aumento de produção de gás carbônico desproporcional ao aumento do VO2. Boa. Então esse momento exato, que é o que está traçado, esse traço reto aí na tela... Para quem está vendo, acontece que ele está lá, ele está num determinado ângulo,
quando ele muda essa angulação e sobe mais abrupto ali, mais agudo ainda, entre aspas, né? Não sei se é agudo o termo, é onde entra essa mudança, essa quebra da linearidade. Perfeito. E daí o paciente com IC, por exemplo, ele atinge o primeiro limiar antes de 40% do VO2 máximo previsto. Antes de 40%. Isso. Então, os pacientes que têm obesidade, DPOC, qualquer outra causa aí, sarcopenia, né, que a gente vai conversar também um pouquinho, qualquer outra causa de dispneia, eles vão atingir o primeiro limiar no ponto certo. Então, eles não vão estar abaixo dos 40%. Eles vão demorar um pouquinho para atingir o primeiro limiar. Tá. E daí já começou a ficar mais fácil da gente separar os grupos aqui, né? Opa, já vai abrindo, né? Beleza. Aí tem um outro parâmetro, cara, que eu queria falar para vocês, que muita gente me pergunta, que é o slope, né? Então, a gente já falou um pouquinho sobre o slope, né? O slope VE/VCO2, que é um marcador de eficiência ventilatória. Daí o pessoal pergunta, então o slope aumentado é sinal de insuficiência cardíaca. Não. O slope aumentado, ele pode estar aumentado nos pacientes com DPOC grave também. Então, você usar só o slope para dizer que é cardíaco ou pulmonar, aí o problema do paciente, está errado. Você precisa de mais informações. É muito mais visto precocemente na cardiopatia, mas pode estar tanto em um quanto em outro. Então, tomar cuidado com essa utilização. E o terceiro aí, para diferenciar os dois, que eu vou colocar aqui... A gente vai falar um pouquinho sobre paciente com DPOC, né? Já é na sequência. Na sequência, já. Então daí eu coloco na tela quando você mandar. Então fechou. Então, bom, basicamente aí eu ia pedir só pra gente voltar ao algoritmo, pra quem estiver vendo ali. Esse é o algoritmo que a gente se baseou. Tem algumas coisinhas que o Bernardo considerou ali que não é bem assim, mas assim, isso aqui serve como um guia aí for dummies aí, pra você ter uma noção básica aí do que a gente tem, tá? A referência aí no slide. Mas pra gente ter uma noção de como diferenciar, né? Bate o VO2, baixa o VO2, alto o VO2, aí a gente olha então o pico e é isso. Então, vamos começar o primeiro caso clínico aí, agora a gente já referenciei o outro episódio, já demos uma aquecida aqui. Então, o primeiro caso clínico, eu vou pedir pro pessoal do estúdio aqui botar o GC aqui embaixo. Então, um homem de 67 anos, tabagista, 50 maços ano, dispneia progressiva há 2 anos, não tem um diagnóstico também. O exame físico tinha sibilo e ronco, né? E acaba tendo também um antecedente de infarto. O cara chega na primeira consulta e é isso. Então é um paciente que, tem uma altíssima probabilidade de ser um DPOC, mas do que o DPOC morre, né? Geralmente, falece é de infarto. Né? Se ele teve um infarto e pode ter insuficiência cardíaca também. Então, tá naquele limbo. Putz, essa dispneia do paciente, será que é uma dispneia de etiologia do DPOC, se é uma insuficiência cardíaca? Óbvio que o eco vai nos ajudar, mas às vezes ele pode também dificultar, porque aí ele tem um DPOC e tem uma fração de 30. O que está pegando nesse momento mais é o DPOC ou é a IC? Óbvio que a gente vai ter outras coisas, né? Ultrassom, BNP, sinais de congestão, mas ainda assim fica difícil em algumas situações. E como que a gente vai utilizar agora nesse paciente aqui, B? E isso a gente vê muito na prática, né? Esse paciente é elegível para transplante ou não é, né, cara? O cara que tem IC e DPOC, então tem tudo isso aí. Isso a gente vai comentar no próximo casinho também. Vamos também. Então, assim, no DPOC, na verdade, parece um bicho de 7 cabeças, mas, cara, de todos é o mais fácil de resolver aqui. Então, o que você espera da ergospirometria? Claro, como sempre, né? O cardio é muito mais difícil que pneu. Brincadeira. Exato. Brincadeira, galera. Brincadeira, não me cancelem. O pessoal vai cancelar todo mundo. Então, qual que é a ideia? Lembrando aí do fluxograma, o que você espera de um cara com DPOC avançado? Então, o VO2 de pico vai estar reduzido? Vai, porque a causa da dispneia dele é cardiopulmonar. Perfeito. Beleza. O limiar, o primeiro limiar, ele vai ser atingido de forma precoce ou de forma normal? De forma normal, né? Porque o principal ponto aqui é pulmonar. Então, a gente espera que ele atinja o primeiro limiar depois de 40% do VO2 máximo previsto. Então, esse é o segundo ponto aí que você vai achar. Aí, um que pode confundir um pouquinho é o slope, né? Então, o slope, na verdade, ele pode estar normal ou ele pode estar aumentado. Então, ele não vai te ajudar muito. O que eu queria que vocês gravassem, que daqui mata o diagnóstico na hora, é a reserva ventilatória. Então, como que é a reserva ventilatória? O que é a reserva ventilatória? Reserva ventilatória, acho que eu tenho uma imagem aqui para mostrar para vocês. Tá aqui, acho que dá para colocar na tela aí. Então, a reserva ventilatória, ela é a relação entre o volume minuto e a ventilação voluntária máxima. A ventilação voluntária máxima, a gente comentou na última aula, né? Ela pode ser ou medida na hora do exame ou calculada com um VF1 vezes 37,5 ou 40 ou 35, dependendo da referência aí, né?
E o valor de referência normal é que fique aí acima de 20%. Acima de 20%, né? A relação. Então, o que acontece? O paciente com DPOC, ele vai ter uma reserva ventilatória baixa. Né? Ele não vai conseguir tudo o que ele precisava de reserva. Ele não consegue acessar todos os alvéolos, ele não consegue fazer a hematose do jeito certo e a reserva ventilatória vai estar baixa. O paciente com IC pura, assim, ou com predomínio de IC, ele vai ter uma reserva ventilatória normal. A não ser que... Tiver congesto, né? Tiver congesto, ponto 1. E o ponto 2 é que daí não na IC, né? Mas o paciente que é atleta, o paciente que faz bastante atividade física, ele tende a recrutar mais, né? Ele tende a usar tudo que ele tem de reserva. Então, esses pacientes também têm uma reserva ventilatória baixa. É o cara que não vai estar ali na dispneia com VO2 super baixo para te atrapalhar, assim, né? E eu espero também que o cara que faça a Ergospira, ele esteja compensado, para não ter esses problemas, assim, de interpretação. Mas contando os dois compensadinhos ali, a reserva ventilatória baixa é igual a DPOC. Reserva ventilatória normal é igual a IC, pensando que os outros parâmetros estejam alterados, né? Então, e aí mata, aquele né? valor de 30%... Tá valendo ainda. Isso, 20 a 30, né? Tá bom. Antigamente era 30, acho que isso aí é de 2004, né? Isso. Hoje em dia a gente considera 20%. Boa. Beleza? E aí tem uma outra coisa que chama atenção. Aí, ó. Uma outra coisa que chama atenção no paciente com DPOC, dá para vocês verem que, primeiro, o PET-CO2, que equivale mais ou menos a PCO2 aí da gaso, tende a ser sempre mais baixo ali, né? Meio que perto de 60, assim. Mas o que chama atenção mesmo é uma queda precoce da saturação de oxigênio. Então, o gráfico cinza é a saturação de oxigênio, tá? É o que começa como segundo e acaba como último ali, de cima para baixo. Então, o que acontece? Na IC também tem uma queda de saturação no pico do esforço? Tem, também. Mas lá no finalzinho. Então, a gente vê ali na curva vermelha, que é um dos critérios que a gente usa para determinar o segundo limiar, o ponto de compensação respiratória, é a queda da PET-CO2, né? Lembra disso aí? A queda da PET-CO2 desse paciente começa lá no finalzinho, perto dos pontilhados, ali depois dos 18 minutos. Aos 45 do segundo tempo aos ali, 45 né? do Quase segundo nos 19,30 segundos. Exato. Só que a queda da saturação começa no terceiro minuto. Bem precoce. Bem precoce. Então, quer dizer, o cara tá muito longe de chegar no segundo limiar, mas já começou a cair a saturação de oxigênio. Isso fala muito a favor de ser um caso de DPOC. Nossa, isso daí foi legal. Por isso que é importante, nesses casos, vocês colocarem, quem for fazer o pedido, colocar que é investigação de dispneia em paciente com DPOC e IC, porque esse cara tem que ficar com o oxímetro durante todo o exame. Não é uma coisa que a gente faz de rotina porque incomoda muito, né? Claro. O cara já tá com uma máscara gigante na cara, correndo. Cheio de eletrodo. Com o braço com a pressão. Exato. Mas assim, para esse caso específico ajuda demais, né, cara? Então é isso aí. Queda precoce da saturação de oxigênio é igual a DPOC. Queda da saturação em qualquer momento pode acontecer em qualquer um dos casos. Esse que é a mensagem aí para casa. Puta, legal. Massa. Então... E o dele veio exatamente tudo isso que a gente havia comentado, né? VO2 de pico reduzido, uma limitação ventilatória precoce, né? Reserva ventilatória reduzida. E acaba ajudando a gente, lembrando disso da oximetria também. Maravilha. Uma dúvida agora pessoal aí, nos seus laudos, você chega a interpretar esses dados para o clínico ou você só lança os dados e espera? Porque tem muito lugar que o cara pede, mas ele sabe que o exame vai ajudar. Mas aí ele dá tanta informação que o cara acha que tá tipo num ônibus espacial, assim. Tem tanto botão pra apertar que o cara nem sabe por onde começar. O que eu mais costumo fazer é liberar o laudo de forma genérica e escrever uma carta em paralelo, colocando que os achados desse exame específico sugerem que seja um quadro de DPOC predominante e tal, para não deixar isso no laudo, porque o laudo, na verdade, é técnico, descritivo. É técnico, descritivo, e eu quero que tenha o menos de informação possível, assim, só o que realmente importa, Perfeito. Pra deixar menos poluído, assim. Sim, já tem muita coisa. Já tem muita coisa. Então a ideia é que vá o laudo e vá a cartinha junto para ajudar o cara na hora de interpretar. Legal. Isso faz bastante diferença ainda para quem não tá tão habituado com isso. Fechou, B. Então, matamos esse daqui. Vamos pro segundo caso aqui, que aí a gente já tá com o GC aqui embaixo. Uma mulher de 58 anos, hipertensa, antecedente de infarto há 5 anos, fração de ejeção de 35. Dispneia aos mínimos esforços, já em tratamento medicamentoso otimizado, TMO. E aí? Bom, o que a gente vai esperar então? Por que eu vou pedir uma ergospirometria em primeiro lugar, né? Porque, o paciente já está com dispneia aos mínimos esforços. Por que eu vou pedir uma ergospiro? Será que eu não estou acreditando? O que a ergospiro pode me dar
a mais ali de informações na IC? A Ergospiro, ela vai me prognosticar, vai definir transplante? A Ergospiro, ela pode me auxiliar a guiar a terapia de prescrição na reabilitação dele? O que ela vai me ajudar e por que eu ia pedir para uma pessoa que está com uma dispneia muito limitante? Sim, para todas essas tuas perguntas, né, cara? Então, qual que é a ideia? Primeiro, é entender se a dispneia é tudo isso mesmo que a pessoa fala, porque a gente comentou muito no começo, assim, a dispneia relacionada à ansiedade. Normalmente não é só isso, né? Então, é uma pessoa que tem uma doença de base importante e se autolimita e fica com medo de fazer exercício, né? Então, o quanto que é receio, medo de fazer exercício ou descondicionamento e o quanto que é realmente puramente a doença. Você dá aquela trucada e pede. Não, puta, cara, não, é meio desproporcional. Falando muita dispneia, mas aí o paciente chega andando rápido no consultório, vai lá, tolera decúbitos, acho que não tá tão assim. Então, isso é uma coisa para você deixar o paciente mais animado para fazer exercício, né? Porque quando você mostra para ele que ele aguenta, que não tem nada que contraindique exercício, muito pelo contrário, e que ele vai ganhar com isso, sem nada que vá prejudicar, né? Cara, o cara se anima e vai fazer mais exercício. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, acompanhamento, né? Acompanhamento para cima. Então, rehab, por exemplo, ou o paciente que está fazendo atividade física por conta, você mostra para ele, você ajustou o tratamento e ele está ganhando funcionalidade, né? Você consegue provar isso. Claro que ele vai perceber na prática. Pô, subia um lance de escada, agora eu estou conseguindo subir 2, 3. Tudo bem, mas agora você vai conseguir em números dizer para ele quanto que ele está melhorando. E também o outro lado é verdadeiro, né? A pessoa pode ir piorando, porque é a evolução natural da IC, né? E piorando significa chegando perto de ter uma indicação de transplante. E a ergospirometria já faz um tempo que tem os seus critérios de indicação de transplante, né? Então a gente usa como estratificadores prognósticos principais, aí são 2, né? 3, na verdade. O OIS eu posso citar mais rapidamente, que é uma curva logarítmica, mas 2 que estão na diretriz aí com um grau de evidência um pouquinho maior, que são o VO2 pico e o slope VF-VCO2. Então, o VO2 pico, depende se o paciente usa beta-block ou não. Eu imagino que todo mundo que tem IC bem tratado, espero que esteja com beta-block, a não ser que tenha alguma contraindicação, né? Beta-block é otimizado, né? Otimizado. Assim, porque aí o cara que está com dose mínima, que não tá nem beta bloqueado, vamos contar como 100, né? Não, vamos contar, exatamente, a gente vai contar como 100. Então, se o paciente tá beta bloqueado... E mudou, né? Você comentou no outro podcast que tinha mudado o corte do VO2. Exato. É cada vez mais baixo, né? A ideia é essa. Então, a gente tá usando 12, e se o paciente é beta bloqueado, a gente usa 14. Não é beta bloqueado, a gente usa 14. Tá? Então, esse mudou. Que era 14,16, agora 12,14. 12,14. E o slope não mudou. O VF-VCO2 slope acima de 35 também indica transplante. Qual que é a vantagem do VF-VCO2 slope? Isso eu comentei na última aula também. Se o paciente não consegue fazer um exame máximo, o slope, ele não depende de um exame máximo, né? Então, qualquer curva que ele conseguir fazer, de 1, 2, 3 minutos, a gente já consegue determinar o padrão de tendência da curva e a gente já pode ter o valor do slope. Então, se ele não consegue fazer o exame máximo, você pode usar o slope na decisão de transplante cardíaco também. Ah, legal. Então, vale a pena demais pedir, mesmo para aquele paciente que você acha que está muito, muito, muito limitado, mas se você está pensando em transplante, vale a pena demais pedir. Boa, legal. E rehab também é uma coisa que você comentou. Rehab é uma coisa que a galera esquece, mas é um negócio que muda a mortalidade também, reduz a internação. A gente fica focando mais na terapia farmacológica, mitraclip, resync, heartmate e tal, mas assim, coisas mais básicas que a gente tem até que pouco acesso, a gente acaba não tendo muitos centros, né, para fazer isso. A rehab vai ficar para um próximo capítulo aí, que a gente vai detalhar um pouquinho mais, assim, mas é uma coisa que tem que ser lembrada e... Uma ferramenta que a gente não usa tanto. Não usa tanto, o médico às vezes esquece de pedir, ou às vezes ele até lembra, mas ele tem receio de pedir, não sabe como é que vai funcionar, não sabe se vai ser seguro para o paciente ou não, né? Então acho que vale a pena a gente dar uma discutida aí sobre isso, para tentar conscientizar, né, a população, porque evidência sobra. Então eu vou falar para vocês mais para frente o quanto que a gente consegue reduzir de mortalidade numa rehab bem feita. Show. Bom, então aqui a gente já entendeu que as principais indicações vão ser essas, né? Prognosticar, definir indicação de transplante ou não, definir se o paciente realmente tem uma dispneia importante, significativa, ou isso daí pode ser alguma coisa supratentorial, enfim, alguma coisa de ansiedade, ou alguma coisa até da cabeça do paciente mesmo. E basicamente a gente consegue também programar o treino, que vai ser o tópico do nosso próximo episódio, que a gente ainda não gravou, mas já vai estar aí disponível também para vocês. Então acho que é isso, né? VO2 pico, o slope, e aí a gente acaba... uma outra dúvida até.
isso que a gente está falando, Bê, isso aí se aplica em 2 pontos, né? A gente consegue, inclusive, transpor a dispneia do paciente em classe funcional com o uso da Ergospiro, né? Que seria o padrão ouro. Porque a gente fala que o paciente ele é classe funcional 1, 2, 3, 4... E isso daí a gente acaba tendo uma extrapolação dos METs do paciente, né? Então, com base até mesmo nisso, eu consigo falar, não, realmente, ele é classe funcional 2. Ele tava falando que era 3, mas pela Ergospiro ele é classe funcional 2. Se você puder só dar uma citadinha nisso. E a segunda dúvida é, isso tudo que a gente está falando se aplica somente para ECFER, fração reduzida, ou na ECFEP a gente também tem isso daí, um VO2 baixo, ou não? Porque na época desses estudos aí que a gente estava falando, nem se falava de ECFEP, Exato. né? E ser diastólica na época não tinha todo esse conceito que a gente tem hoje. Então, esses 2 pontos aí. Como que a gente transpõe a classe funcional em METs e como que é a diferença da ICFEP aqui no tudo que você falou de IC? Show. Cara, bom terminar assim essa parte da IC, né? Então, a primeira coisa é aquela correlação VO2 MET, né? Que a gente comentou já na última aula. Então, um MET equivale a 3,5 de VO2. Lembrando que o MET é estimado e o VO2 é medido. Então, é aquela coisa assim, mais ou menos, né? Sim, sim. Por isso que a gente não usa o teste ergométrico para indicar transplante. Exato. Né? Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, existe uma tabela grande da ARRA, que depois eu posso até te mandar, você deixa na descrição, que classifica de acordo com o VO2, de acordo com o sexo, de acordo com a idade da pessoa, né? Qual que é a classe funcional que a pessoa tá. Então você consegue dizer exatamente, baseado no VO2, aí você precisa de um VO2, de um exame máximo, né? Mas baseado nesse VO2, qual que é a classe funcional que a pessoa vai estar. Então esse primeiro ponto, tranquilo, dá para usar numa boa. Puxei uma aqui, não sei se vai ser essa que você vai mandar depois pro pessoal, mas aí seria algo equivalente entre mais do que 20 de pico de VO2, seria uma classe funcional 1, abaixo de 10 seria uma classe funcional 4, assim, digamos assim, algo em torno disso, não? É algo em torno disso, só que lembrando que varia muito de acordo com a idade e o sexo, né? Então, Perfeito. assim, tem que separar bem certinho. É uma tabelinha um pouquinho mais complexa, assim, mas que eu, por exemplo, eu não tenho de cor isso aí. Ah, não, nem. Então, eu tenho no meu celular. certeza. Eu vejo lá e eu coloco no laudo sempre qual que é a classe funcional baseada no VO2. Boa. Mas esse aí eu mando pra vocês. Isso daí vai ser legal depois a gente colocar aí. Show. E ICFER e ICFEP? Então, cara, o que a gente tem visto ultimamente, né? Que a ICFER, ela é um contínuo da ICFEP, né? A gente tem entendido que a ICFEP é o começo de tudo. Então, começa como uma ICFEP, conforme a coisa vai evoluindo, ela vai se tornando levemente reduzida até que ela se torna reduzida. Esse é o padrão mais comum que a gente vê. Ou seja, parâmetros que começam a reduzir precocemente, a gente consegue pegar na ICFEP, né? Então, assim, uma queda do VO2, por exemplo, é muito comum que você já veja na ICFEP. Você não precisa esperar a ICFER para ter. Um aumento do slope, que é aquele que só é encontrado, inclusive indica transplante, né? Você provavelmente não vai encontrar no paciente com ICFEP. O limiar anaeróbico, cedo, normalmente acontece no paciente que tem doenças mistas, assim, né? Então, é um paciente obeso, paciente que tem algum grau de comprometimento pulmonar e tem ICFEP, ou FA também. Então, que atrapalha um pouquinho no VO2 ali. Então, ele vai ter um VO2 mais baixo e ele vai atingir um limiar muito precoce, assim. Então, esses 2 parâmetros a gente consegue transpor para a ICFEP. Os outros, que são parâmetros mais avançados, a gente consegue usar só na ICFER. Tá, boa. Porque, assim, não é a regra, na verdade é a exceção, né? Mas, eventualmente, o cara tem uma disfunção restritiva muito importante, né? Que até acaba indicando o transplante. Uma disfunção diastólica, né? Muito importante, um padrão restritivo. E aí, isso deve dar uma bagunçada em algumas coisas pra gente também indicar o transplante somente, obviamente, pela Ergospiro. E aproveitando, cara, assim, a gente tá falando só de Ergospiro, né? Mas tem um achado no ergométrico que a gente consegue ver muito na ICFEP, que é uma resposta cronotrópica deprimida. Sim. Isso é bem interessante, assim, porque o paciente, ele tem dispneia muito cedo, como a gente tá falando sobre dispneia, né? Então ele tem dispneia muito cedo, só que ele tem uma dispneia que atinge uma frequência cardíaca super alta, assim. Então ele tem uma demanda energética muito grande. Esse é o cara clássico da ICFEP. Então, um dos achados mais comuns, que não é patognomônico, a gente vê na ICFER também. ICFER, normalmente, o cara tá beta-bloqueado e tal, né? Então, por isso que a gente acaba não vendo tanto. Mas que a gente vê muito na ICFEP é essa resposta cronotrópica deprimida, que é definida pelo índice cronotrópico abaixo de 0,8. Tá. Então, esse é um parâmetro bem precoce para diagnosticar a ICFEP. E um outro parâmetro do teste ergométrico que a galera esquece totalmente é a inversão da onda P em V1 no pico do esforço,
que é basicamente um sinal de sobrecarga atrial no pico do esforço, que a gente vê no eco também, né? Eco estresse, assim, um aumento atrial. Então essa inversão da P já está na nova diretriz, que é um sinal relativamente precoce de CFEP. Então esse CFEP, cara, tá sendo estudado em tudo, né? Tudo. Então não ia ficar de fora aí o ergométrico e a ergospira. Pô, legal. Massa. E até essa questão da resposta cronotrópica suprimida aí, pensando, até teve estudos em relação a você tentar aumentar o cronotropismo dele, às vezes colocando marca-passo, e também não teve benefício, né? Porque é uma doença muito heterogênea também nessa parte de CFEP. Isso, foi aquele estudo super recente, assim, que não... Acho que tem uns 2 anos no máximo. 2 anos, que não teve benefício nenhum, mas ao mesmo tempo, se o paciente tem sintoma relacionado a esse cronotropismo insuficiente, né? Sim, deprimido, aí vale a pena você pensar, inclusive, como uma indicação, como um grau de recomendação mais baixo no marca-passo. Sim. Mas não para tratar esse CFEP. Não. Aí é para tratar sintomas de pico do esforço relacionados a uma frequência cardíaca desproporcionalmente baixa. Seria tipo uma doença do nó, talvez. Tipo uma doença do nó, por exemplo. Exatamente, perfeito. Legal. Boa, então... Que mais que a gente tem aqui? Bom, pessoal, acho que a gente ainda vai precisar discutir ainda, B, sobre descondicionamento físico, definir se o cara tá descondicionado, que acho que isso aí deve ser uma das coisas mais comuns aí, né, do nosso dia a dia. Sarcopenia, também como é que a gente vai acabar avaliando, e a obesidade na dispneia, né, porque aí chega um paciente obeso, o paciente, é difícil de ver radiografia de tórax, fica pouco penetrada. A janela do eco é limitada. O paciente tem bendopneia, ele vai agachar, ele sente dispneia. Então, é difícil da gente conseguir avaliar direitinho qual que deve ser a etiologia. Será que ele tem um problema pulmonar, ainda mais se tiver uma exposição? Será que... O que está contribuindo mais? Inclusive, ontem a gente gravou um podcast com o Ícaro e o Lapa sobre o novo consenso de obesidade, né? E aí a gente tem como obesidade clínica esse paciente que tem dispneia, hipoventilação da obesidade, apneia do sono, asma, é um paciente que ele tem uma dificuldade osteomotora por conta da obesidade, e isso aí é tudo, entre aspas, uma lesão orgânica, né? Lesão de órgão-alvo da obesidade. Então a dispneia que a gente tá vendo aqui também vai ser uma dessas lesões aí, a gente vai conseguir ver isso. Perfeito, cara. Então a primeira que você falou, o descondicionamento, é o mais fácil de todos, né? De ver. Mas então... aí tem um recado. Isso daí vai ficar para os nossos alunos do curso de consultório. Boa. Então segura. Se você é aluno do nosso curso de consultório, já está disponível o resto dessa aula, onde a gente fala do descondicionamento, obesidade, fraqueza muscular, sarcopenia, como que a gente vai poder avaliar isso tudo com o Bernardo, monstro sagrado aqui da Ergospiro e da ergometria. Então, B, a gente fica por aqui. Para quem é aluno do nosso curso, a gente vai continuar por lá. Obrigado aí pela participação. E valeu, a gente tem mais um episódio aí para a gente falar sobre prescrição aí de atividade física e o que a ergo pode agregar. Fechou. Valeu, gente. Valeu, galera. Até a próxima. Abraço.